Ouvir com atenção, testamento, a herança do homem mais rico do mundo e a herança do próprio Deus. Falaremos sobre isso hoje e começaremos com o que Jesus disse. Jesus prometeu em Mateus capítulo 25, verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono da glória celestial. 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Bem, aqui ele fala das boas obras daqueles que recebem a herança. Também no verso 40, o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Maltratou Jesus, agradou, satisfez as necessidades, atendeu a Jesus. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para você, não foi preparado para os homens, não. O fogo foi a herança maldita de Satanás e recebe quem quer. Deus deixou um testamento. Moisés deixou um testamento. Estava Moisés passando ali pelas montanhas, pelo vale de Moabe, perto de Jericó, próximo à entrada da terra prometida. Foi avisado por Deus que ele morreria. Então, ele faz um testamento em forma de oblação, em forma de um contrato que ele faz em nome de Deus. Era procurador de Deus para isso. Bem, mas o que é um testamento? O testamento é a disposição de última vontade, é o registro que uma pessoa faz sobre o que ela deseja para que aconteça depois da sua vida, quando então estiver morto e não tiver mais ação nenhuma. O testamento deve ser respeitado na nossa lei e também no tempo de Moisés e também no reino dos céus. Mas qual é a vontade do Pai? Não querendo que nenhum de vocês se perca, senão que todos venham ao arrependimento e à salvação. Aceitando a graça de Jesus, tendo fé nessa graça, no amor do Pai, somos transformados pela contemplação do Filho de Jesus. Bom, ao falarmos de herança, nós temos que entender que o herdeiro do Pai, nós falando agora da herança de Deus, depois falaremos a de Moisés, o herdeiro do Pai, que é dono de todas as coisas, porque em Jó diz isso, em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, é tudo dele. Agora ele delega ao Filho, porque Deus enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E qual é essa vida eterna? As bênçãos, não as maldições. Vamos focar nisso, porque então o herdeiro no reino terrestre é o Filho, mas o Filho morreu na cruz, em meu e em seu lugar. Pagou o preço da nossa separação de Deus, porque os vossos pecados é que fazem separação entre mim e vós, disse Deus na Bíblia. Se são os pecados que fazem separação, Jesus fez a ponte, fez a união, recolocou o homem no colo de Deus. Bem, Jesus não teve filhos, como sabemos. Provavelmente José já estava morto, porque ele era uma pessoa já de idade quando Jesus nasceu. Quando Jesus morreu, então ele não tinha herdeiros, porque Maria, embora estivesse viva, ela não receberia a herança por causa do pater potestas, a lei que imperava em época, onde alguém do sexo masculino receberia a herança e administraria essa herança por ela. Então, o pater potestas era o poder do pai, do filho mais velho, do homem da família mais velho, que assenhoreava da herança, dos bens, cuidava, zelava, era um curador, um tutor, alguém que estava a atender às necessidades, mas era ele quem tinha o poder de ação. Ele era quem tinha a voz, o direito de postular, de falar em juízo. Pois bem, se o filho não deixou herdeiros, nós temos que a herança contempla os descendentes, não tinha filhos. Os ascendentes, José, provavelmente estivesse morto, pelo menos na minha ilação. Mas logo depois, nós não tendo herdeiros legítimos na linha sucessória até aqui,
encontramos como os colaterais, os irmãos. Então, quem são os irmãos de Jesus, segundo a Bíblia? Você, eu, herdeiros da maior fortuna do universo, todo o planeta Terra, todo o ouro, todas as joias, as maravilhas deste mundo, são bênçãos prometidas para você. Está duvidando? Vamos ver o que Deus fala sobre isso na herança de Moisés? Bem, ao falarmos da herança de Moisés, é preciso também nós lembrarmos do que diz aqui em Apocalipse, capítulo 3, verso 11, é o nosso alerta. Venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Então, nós precisamos estar atentos para não perder a herança, a coroa, o reinado, sermos filhos de Deus e irmãos de Jesus. Devemos parecer com ele, fazer as boas obras, como ele disse agora há pouco quando lemos aquela situação de que as boas obras que fizermos a um dos nossos irmãos são como feitas ao próprio Jesus, e as más obras também. Bom, Deuteronômio capítulo 30, verso 15. Vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e a prosperidade, a morte ou a destruição. A morte e a destruição. Então nós temos que escolher hoje a quem servir. Ou escolhemos servir a Jesus, servir ao nosso próximo, amar ao próximo como nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas, e guardar os seus mandamentos, para que assim demonstremos na prática o seu amor. Assim seremos julgados pelas obras, como Jesus disse: os que fizerem o bem entram para o reino dos céus, e os que fizeram o mal para o lago de fogo preparado para Satanás e seus anjos. Isso nós vemos a miúde quando nós estamos aqui com o trecho de Deuteronômio capítulo 30, versos 11 a 14. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está no mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer. Vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e a prosperidade, ou a morte e a destruição. Como que foi essa proposta, essa oblação feita então por Moisés? Deuteronômio capítulo 28, versos 1 a 14. Vou resumir alguns dos trechos aqui. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. A condição é bastante tranquila, bastante simples. Nós precisamos guardar os mandamentos, obedecer os mandamentos, e com isso nós estaremos então aptos à herança. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra. E vamos até o verso 62, mas vamos pulando alguns. Todas essas maldições cairão sobre vocês, elas os perseguirão e o alcançarão até que sejam destruídos. Então nós temos a bênção ou a maldição daqueles que praticam o mal e renunciando assim à herança. Porque não recebe a herança, o testamento, se você renunciar à herança. Então a pessoa não participa da herança. Mas se você aceita a herança, então a herança é sua. O juiz vai bater o martelo e dizer: esse é o seu quinhão. E a herança que Deus promete é essa que está aqui. Porque não obedeceram ao Senhor seu Deus serão destruídos, porque não obedeceram ao Senhor seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que ele lhes deu. Quais são esses mandamentos e decretos? Vamos ver em seguida. Essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e seus descendentes para sempre. Portanto, uma herança que perpassa até a terceira e quarta geração dos que aborrecem a Deus e desobedecem aos seus mandamentos. Isso está lá em Êxodo capítulo 20, num dos mandamentos, né? Lembra-te do sábado, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E dá lá no mandamento até a terceira e quarta geração. Nós estamos participando das bênçãos ou das maldições até a terceira e quarta geração pela influência genética hereditária de comportamento, por influências
sem a transformação do sangue de Cristo. Porque quando nós injetamos o sangue de Cristo em nossas veias, através da cópia dos seus comportamentos, somos justificados pelo seu sacrifício. A graça vem, cremos nela e somos transformados à sua imagem e semelhança. Assim, o soro, a cura, a vacina está pronta e aplicada. O virão do pecado, o vírus do pecado está completamente destruído na vida do cristão. E ele passa a ser um seguidor de Cristo. Ainda que caia, ainda que tenha febre, ainda que tenha os sintomas, mas ele estará protegido pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque ele não se contaminou com o pecado. Todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus e merecemos a morte, que é o salário do pecado. Mas Jesus não pecou, não se contaminou com o pecado. Ele é o nosso soro, ele é a nossa vacina contra o mal. Seguir os seus caminhos, amar ao próximo sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Essas maldições serão um sinal de prodígio. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade, então em meio à fome e à sede, em mudez e pobreza extremas, vocês virão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço até que tenha destruído. O Senhor trará em lugar longínquo dos confins da terra uma nação que virá contra vocês como a águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão. Aqui Deus se refere a alguns momentos, como por exemplo o cerco dos romanos a Jerusalém. Jesus está falando isso como advertência. Também na história nós vemos os babilônios fazendo isso com o povo de Deus, mas isso se repetirá nos últimos dias, porque nós também seremos perseguidos por causa do amor ao Evangelho. A besta, o dragão estão se armando e em rápida evolução estão buscando tragar os escolhidos de Deus. O pecado é contaminante, contagioso, virulento. Ele ataca e destrói e acaba perseguindo aqueles que não conseguem infectar. Bem, o Senhor trará para um lugar longínquo a nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Ela devorará as crias dos seus animais e as plantações da sua terra até que vocês sejam destruídos. E continua aqui a mensagem. Ela não lhes deixará cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela sitiará todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Às vezes a gente confia na força humana, confia nas propriedades, na fortaleza, mas do Senhor vêm todas as coisas e o poder é maior. O seu inimigo lhes infligirá durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre, a carne dos seus filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. Isso aconteceu no cerco de Jerusalém, em Roma. Depois de cercados, a fome abateu, comiam a sola dos sapatos e disputavam a placenta e a própria criação. Os próprios filhos eram disputados como alimentos. E eles sonegavam até esse resto da placenta como sendo algo de sobrevivência, negando aos próprios filhos participarem da placenta do nascimento de outros irmãos. Vocês comerão o fruto do seu próprio ventre e a carne dos filhos e filhas do Senhor, o seu Deus, lhe deu. Até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do seu irmão, da mulher que ama e dos filhos que sobreviverem, de modo que não dará nenhum deles nenhum pedaço da carne dos seus filhos que estiver comendo, pois nada lhe sobrará. Ei, não fique tão preocupado, para você tem a promessa que vou ler daqui a pouco, mas para o ímpio, aquele que renega o testamento, a herança, recebe a herança do diabo, porque seguiu os caminhos dele, fez mal a Jesus quando fez mal aos seus semelhantes, não amou o próximo como a si mesmo, nem atendeu a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, guardando assim os mandamentos. Porque Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Mas se você não ama, acha pesado não matar, não mentir, não roubar e assim por diante, então você segue a sina preparada, o lago de fogo para Satanás. Bom,
a mulher mais gentil e delicada, verso 56, entre vocês, tão delicada e gentil que não ousava encostar no chão a sola do pé, será mesquinha com o marido a quem ama e com o filho e a filha, não lhes dando a placenta do ventre, nem os filhos que gerar. Não dava os filhos para outros filhos comer, comia sozinha. Comê-los não para gerar, pois a intenção dela é comê-los secretamente durante o cerco e no sofrimento que o seu inimigo afligirá a vocês e as suas cidades. Pestes terríveis sobrevirão aos seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Estamos vendo isso, já é o princípio das dores. Enfermidade e desgraça não registrados em livros da lei. Nada foi igual anteriormente. A história vai se agravar em seus malefícios. Vocês que no passado foram tantos quanto as estrelas do céu, ficarão reduzidos a um pequeno número, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus. A obediência, portanto, é um requisito de proteção e de prosperidade, de vida e de alegria. Deuteronômio 30, do verso 11 até o verso 14, é aquele que nós lemos, Deus oferecendo a vida, a prosperidade ou a morte e a decrepitude, a destruição. Deuteronômio capítulo 28, de 15 a 62, nós lemos agora há pouco também. E por isso nós temos que sobrelevar essas coisas e atentarmos para as bênçãos prometidas. No verso 15, entretanto, as maldições e desobediências, né? Agora, entretanto, nós vamos ver agora as bênçãos do capítulo 28, do verso 1 a 14. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, alegrem-se. Agora vamos ler as maravilhas que Deus tem preparado para mim e para você. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade. E aqui nós vemos uma antítese, uma contrafação das maldições. Tudo aquilo que poderia acontecer de maldição com os maus, acontece em forma de bênçãos para com os que seguem a Jesus e que obedecem seus mandamentos. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra. Os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos, a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então, todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. A pátria que Deus vai transformar nesse mundo. O Senhor abrirá o céu e os depósitos do seu tesouro para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Então a terra passará a ser produtiva, como era lá no Jardim do Éden, que era regado por um orvalho durante a noite, pela madrugada. Ao amanhecer, a terra estava regadinha todos os dias, verdejante, uma perfeição. Bem, além da chuva, o tempo para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Vocês se desviem, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar culto.
De que mandamento então ele está falando? Ele está falando da promessa da terceira e quarta geração, da bênção da prosperidade, e está falando aqui claramente os mandamentos que lhes dou para seguir outros deuses e prestar culto. Isso aqui está lá registrado em Êxodo capítulo 20, né? Qual é o mandamento que começa assim? Não farás para ti, não terás outros deuses além de mim. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu ou nas águas debaixo da terra. Nem te prostrarás diante dele, nem te prestará culto. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. A Bíblia inteira reclama a obediência a Deus como uma forma de identidade com os céus, uma forma de obter a cidadania universal de Deus. Mas aqueles que se contentam em seguir os passos de Satanás, que foram lançados expulsos dos céus, para esses apenas a destruição, apenas a morte e a condenação. Jerônimo, obrigado. Jerônimo Portela, que você esteja sempre com Deus, mas não só você, que todos os que estão seguindo esse programa possam participar, possam compartilhar, Vê Entende. Você vai lá, hashtag Vê Entende, curte, compartilha e segue essa programação. E assim abençoa outros com a mesma promessa da palavra de Deus. Vamos seguindo pela letra da palavra, a letra da lei, sem invenção humana, mas está escrito que passa disso, diz a Bíblia, provém do diabo. Vê e entende, curta e compartilha, mas antes, oremos. Pai amado, a Tua palavra nos traz muitas emoções, muitas promessas, especialmente a promessa da herança que o Senhor já comprou para nós naquela cruz. O Senhor, que é dono de todas as coisas, nos delegou essas promessas maravilhosas, estamos fiados nela, confiamos nas Suas palavras e queremos atentar para elas, obedecer os Teus mandamentos, os Seus preceitos e os Seus caminhos, porque são benfazejos, nos fazem mais alegres, nos fazem melhor para o nosso semelhante. Somos melhores porque o Senhor enviou o melhor dos céus, Jesus, por nós. Portanto, que cada um que está aqui possa então receber da Tua promessa e assim seguir nos Teus caminhos, abençoando e sendo abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Vê e entende, curte, compartilha e segue. Deus te abençoe.